Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Versículo 1 diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora nós estamos entrando no relacionamento entre pais e filhos. O segundo relacionamento mais importante que Deus instituiu. Primeiro, como vimos semana passada, é o casamento. E sobre esse relacionamento, nós temos muitas coisas para falar também. Precisamos olhar para como a sociedade está vivendo a paternidade e vermos onde ela tem falhado, porque não são poucos os relacionamentos entre pais e filhos que não estão sendo vividos da maneira correta. Lendo sobre esse texto, eu me deparei com a história de dois acadêmicos, dois teólogos, não vou citar nomes, mas em que um havia chamado o outro para ter uma refeição ali com ele, e eu vou chamar esse teólogo aqui de acadêmico A e o outro de acadêmico B, só a título de exemplo. E esse acadêmico A, então, havia chamado o B para essa reunião. E o B estava muito empolgado e animado em ter essa conversa, porque ele admirava o primeiro acadêmico e ele ficava boquiaberto com o quão prolífico ele era, com quanto ele havia produzido, se destacado. E então ele fez a pergunta que muitos de nós gostaríamos de fazer para especialistas nas nossas áreas. Ele perguntou: qual é o seu segredo? O que você fez para conseguir ser tão eficiente, produzir tanto? E, para sua surpresa, o primeiro acadêmico ali baixou a cabeça e, com tristeza, afirmou: eu sacrifiquei o meu filho. Eu sacrifiquei o meu filho. E, espantado, o segundo homem perguntou: o que você disse? Ele não havia tido certeza do que tinha ouvido. E o primeiro homem, com mais seriedade, um pouco nervoso, angustiado, disse: eu sacrifiquei o meu filho. O filho daquele primeiro acadêmico, um homem de sucesso, reconhecido no seu meio, estudioso, com vários livros e com vários artigos, era, na atualidade, um morador de rua que vivia perdido por aí, drogado, sem ter nenhum relacionamento com o pai, com a família. Aquele homem havia se dedicado tanto ao seu trabalho, à busca por produzir, por pesquisar, por se destacar na sua área, que ele havia sacrificado o seu filho, ele havia sacrificado a sua família, ele tinha deixado de lado o que deveria ter sido sua prioridade, o cuidar e criar os seus filhos. E isso é algo que não acontece somente com homens dessa área, acontece em várias áreas. Não acontece somente com homens, com pais, acontece também com mulheres. Nós vivemos numa época onde as pessoas têm sido egoístas ao ponto de deixar a sua família de lado para se dedicar aos trabalhos, para se dedicar aos seus projetos e metas pessoais. Eles esquecem qual deveria ser a ordem dos relacionamentos que eles deveriam priorizar. Nós precisamos aprender, segundo as Escrituras, como é que nós devemos viver o relacionamento entre pais e filhos. Não é assim. Numa época em que as pessoas acham que o pai é um bobão e que a mãe que deve criar os filhos, ou que os pais, os dois, devem focar-se nos seus trabalhos, nas suas metas, nos seus objetivos e deixar os filhos o dia inteiro na escola sem se importar com o que eles estão aprendendo. Ou deixar os filhos o dia inteiro nas redes sociais, na TV, sendo guiados, ensinados pela cultura, pelo Estado.
nós somos chamados pelas Escrituras a entendermos as nossas responsabilidades como pais e entendermos também quais as expectativas que deveríamos ter para os nossos filhos e como eles deveriam viver nesse relacionamento, como eles devem obedecer. E então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos, por meio desse texto, ela nos ensinando que o relacionamento entre pais e filhos deve ser caracterizado também pela mútua submissão no temor de Cristo. Semelhantemente ao casamento, o relacionamento entre pais e filhos também deve ter uma mútua submissão. Filhos devem se submeter aos seus pais, mas pais, em algum sentido, também devem se submeter aos seus filhos. E como é que eles fazem isso? Essa mútua submissão tem a ver com o que Paulo vai falar lá no versículo 21, que é o que abre toda essa sessão, versículo 21 do capítulo 5, que é o que abre toda essa sessão que nós estamos vendo aqui sobre submissão. Lá no versículo 21 do capítulo 5, Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ele fala isso para todos os cristãos, todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros. E então ele entra nas sessões em que ele vai falar sobre os principais relacionamentos que o cristão vive e como essa mútua sujeição, submissão, deveria acontecer em cada um deles. Nós vimos na semana passada como ela deveria acontecer no casamento. E agora nós estamos vendo como ela deve acontecer no segundo relacionamento mais importante, a paternidade, o relacionamento entre pais e filhos. E Paulo vai nos ensinar aqui, inspirado pelo Senhor, que o relacionamento entre pais e filhos deve ser caracterizado pela mútua submissão no temor de Cristo, de forma que os filhos devem se submeter aos pais por meio da obediência, porque isso é justo e abençoador. Filhos, vocês devem obedecer a seus pais, porque isso é justo e abençoador. Obediência é a chave da submissão que os filhos devem aos seus pais. Esse é o seu dever. Como a Bíblia diz, maldito é aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Maldito aquele que não obedecer, respeitar e honrar seu pai e sua mãe. Aqui, quando nós estamos falando de filhos, nós vemos uma palavra que é usada muitas vezes para se referir a filhos pequenos, a crianças, mas não somente a isso, filhos de maneira geral, também adultos. Nesse contexto, nós estamos vendo um foco maior, claro, em filhos pequenos que estão sendo criados pelos seus pais ainda dentro de casa. Mas isso não anula que há ensinos aqui também para filhos adultos, filhos que já estão fora de casa, mas que ainda assim devem algum tipo de submissão aos seus pais. Então, todos nós temos o que aprender aqui sobre como devemos honrar nossos pais, sendo seus filhos. Todos nós. E como é que nós fazemos isso? É o que o texto está nos dizendo aqui. Filhos têm que obedecer aos seus pais, eles têm que respeitar a eles. Só que a gente tem que entender primeiro que essa obediência ela não é devida somente ao pai, o homem, nem somente à mãe, mas aos dois, ao pai e à mãe. É isso que as Escrituras vão falar repetidamente. O que a mídia, a cultura tem tentado fazer de, por exemplo, dizer, exaltar o papel da mãe como se ela fosse superior ao pai, e como se os filhos devessem apenas respeitar as mães ao invés dos pais, é um erro. Filhos devem respeitar os dois. Também é um equívoco quando o filho tem uma admiração grande demais pelo pai, mas ele deixa de respeitar a mãe, como se ela fosse menos digna de ocupar o seu papel de autoridade sobre a vida dele. Pais e mães devem ser respeitados. Nós não podemos ser moldados por essa cultura antibíblica que tenta nos dizer como viver uma vida, na verdade, em desobediência ao maior e ao verdadeiro Pai, o nosso Senhor Deus. Nós, como cristãos, não podemos ser moldados pelos costumes da nossa época. Não podemos ser iguais a todas as pessoas à nossa volta. Somos chamados para sermos diferentes. Somos santos, somos separados. É isso que a palavra santo significa.
temos que viver não segundo o mundo, mas segundo Cristo e a sua palavra. E é assim que nós temos que viver o relacionamento entre pais e filhos. Conforme a Bíblia ensina, o filho deve se sujeitar ao seu pai, o obedecendo, deve se sujeitar ao seu pai e à sua mãe. Os dois são autoridade sobre ele, os dois devem criá-lo e ele tem que valorizar os dois. Inclusive, é essa estrutura, um pai e uma mãe, que devem constituir a paternidade. Ninguém aqui é filho de duas mães, filho de dois pais. Todos nós somos filhos de um pai e de uma mãe. Nós precisamos lembrar que o 5º mandamento nos diz para honrar pai e mãe. Não só um pai, não só uma mãe, não 2 pais e não 2 mães, mas um pai e uma mãe. E o que é que significa honrar? Honrar significa obedecer, mas significa também muito mais do que isso. Obedecer é uma parte, mas honrar os pais significa respeitá-los, significa cuidar deles, significa orar por eles e reconhecê-los como autoridades. Honrar os pais significa nos submetermos a eles em muitas coisas, ainda que sempre debaixo da submissão que devemos ao verdadeiro Pai, ao nosso Deus. Então, quais são os motivos que esse texto vai nos dar sobre por que filhos devem honrar os pais? Como eu falei, todos nós aqui somos filhos. Todos nós temos que entender pelas Escrituras como devemos e por que devemos honrar nossos pais. Mas, principalmente, crianças, adolescentes, jovens, prestem ainda mais atenção nisso aqui. Como nós vemos aí no versículo 1, meus irmãos, o primeiro motivo declarado de por que nós temos que honrar os nossos pais é porque isso é justo. Isso não é algo pecaminoso, mas é, pelo contrário, algo que agrada a Deus, algo que está de acordo com a vontade de Deus. Está de acordo com aquilo que é certo. Nada mais justo do que honrarmos aqueles que nos trouxeram ao mundo. Nós somos seus filhos, viemos por meio deles. Nós precisamos honrá-los. E isso é o que as Escrituras dizem, que nós devemos valorizar os nossos pais e respeitá-los. Porque essa é a vontade do Senhor, é justo obedecer aos pais. Agora, que vontade é essa? Que vontade do Senhor é essa, mais especificamente? Principalmente a que nós vemos ali revelada no 5º mandamento. O mandamento que nos diz que nós devemos honrar os nossos pais no Senhor. É um dos mandamentos eternos do Senhor. Não é algo que nós podemos mudar de cultura para cultura, de época para época. É um mandamento eterno do Senhor. Nós precisamos honrar os pais, porque isso é um dos mandamentos do Senhor. Esse, então, é o segundo motivo pelo qual nós precisamos fazer isso. Primeiro, porque é algo justo, apropriado. Segundo, porque é um mandamento do Senhor e deve ser obedecido assim como os outros. E o último motivo apresentado por esse texto pelo qual nós devemos honrar aos nossos pais é também para que a nossa vida seja boa e seja longa. E eu sei que é isso que todos nós queremos. Queremos uma vida abençoada, queremos crescer para o Senhor. Os filhos devem honrar os pais porque isso é abençoador. Essa é a citação do 5º mandamento que nós vemos lá em Deuteronômio 5,16, não só do que vemos em Êxodo 20, mas da mudança, do acréscimo que nós vemos em Deuteronômio 5,16, porque vemos a expressão para que te vá bem. E isso é um acréscimo que Deuteronômio faz a Êxodo 20. Ele vai nos mostrar que, além de ser um mandamento, além de devermos respeitar, honrar os nossos pais, porque é um mandamento do Senhor, isso traz boas consequências para a nossa vida. É algo abençoador. Conforme a Bíblia nos ensina, isso aí é algo que nos ajuda a viver de uma forma tranquila, em paz, alegre. É claro que, no primeiro momento, esse texto de Deuteronômio foi citado, foi falado com referência à terra de Canaã. Era falado para que a vida dos judeus que estavam debaixo da lei fosse abençoada naquela terra. Eles obedeceriam aos pais, que estavam obedecendo ao Senhor, e então eles teriam a vida abençoada naquela terra. Mas quando nós vemos Paulo citar isso e aplicando aos gentios que não mais se preocupam com viver na terra geográfica de Canaã, na terra de Israel,
nós vemos que isso era um princípio que valia muito mais do que para uma localidade ou para uma época, mas que valia para todas as épocas. Em todas as épocas, obedecer aos nossos pais, honrar aos nossos pais, é algo que é abençoador para a nossa vida. Só que a gente precisa destacar o que é isso aqui de ter uma vida boa e longa. Essa expressão longa vida, ela só vai aparecer aqui nesse texto, por exemplo. E a ideia dessa promessa não é que, ao obedecer e respeitar os nossos pais, nós necessariamente vamos viver mais de 90 anos. Não é uma promessa matemática, não é uma questão de 2 mais 2 igual a 4. É um princípio que geralmente está correto. Um princípio que nos mostra que é sábio obedecer aos nossos pais, porque geralmente eles vão nos levar a tomar boas decisões. Não é que quem desobedece vai morrer aos 18 e quem obedece vai passar dos 90, mas é um princípio que nos mostra que há validade em obedecer. E um exemplo disso é quando nós vemos os pais cuidando dos filhos e ensinando a eles como viver de acordo com a vontade de Deus e de acordo com uma vontade mais apropriada, que eles precisam abrir os olhos e entender enquanto vão crescendo. É como quando nós vemos os pais advertindo seus filhos a não usar drogas, por exemplo, a não se envolver com crimes e coisas assim. São princípios que os filhos precisam aprender enquanto crescem e que pais sábios vão dar aos seus filhos para que eles abandonem as práticas erradas. E ao fazer isso, é muito mais provável que eles tenham uma vida longa. Ao escutar princípios de sabedoria assim, é muito mais provável que eles tenham uma vida mais longa do que aqueles que se dedicam a práticas como essas e que provavelmente vão trazer algum sofrimento ou mesmo encurtar a vida, trazendo morte. Então é assim que nós temos que olhar para esse texto. Filhos desobedientes, geralmente, são pessoas teimosas, que não ouvem os conselhos das pessoas à sua volta, que não ouvem a sabedoria dos antigos e que acabam tentando criar uma vida segundo a sua própria sabedoria e vontade, e fazendo isso, se perdem em caminhos de destruição. O que a Bíblia nos chama é, como está escrito lá em Provérbios 6, versículo 20 a 23. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os no pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Assim, essa promessa é verdadeira. Só que o que nós precisamos entender é que a obediência aos pais não é o único determinante para se ter uma vida longa. É óbvio que não. Tem filhos que são obedientes e, infelizmente, acabam morrendo mais cedo. Existem outros fatores, mas a obediência é um dos caminhos para uma vida longa e abençoada. E esse é mais um dos motivos que o texto vai enfatizar e destacar, pelos quais os filhos deveriam obedecer aos seus pais. Contudo, seja como for, a ênfase do texto não está na promessa. A ênfase do texto está no mandamento, em obedecer. Filhos, vocês precisam honrar e obedecer aos seus pais. É assim que vocês se submetem ao Senhor, se submetendo aos seus pais. E aqui nós precisamos fazer um adendo importante. Perceba que pelos motivos destacados no texto, nenhuma vez é dito: filhos, obedeçam aos seus pais porque eles são muito bons. Filhos, obedeçam aos seus pais porque eles são excelentes pais. Porque eles são pais legais e agradáveis. Não. E isso deve abrir nossos olhos para entendermos que nós, como filhos, temos que honrar os nossos pais, mesmo quando os nossos pais não foram os mais bondosos, presentes, os melhores dos pais. As Escrituras não colocam a qualificação: obedeçam aos seus pais se eles estiveram lá com vocês, enquanto vocês cresciam, criando vocês. Se eles foram para longe, esqueçam deles. Não. Honrar os pais é um mandamento que nós temos que seguir, independente de quão bons ou ruins foram os nossos pais. E eu sei que isso é difícil,
Muitos aqui devem ter pais ou mães que não foram os melhores que poderiam ser. Mas mesmo assim devemos honrá-los. É claro que isso não anula a pirâmide de hierarquia que devemos seguir. Devemos honrar e obedecer os nossos pais quando eles não estão sendo contrários ao que a palavra ensina, ao que Deus, que é a nossa autoridade maior, ensina. Se seu pai lhe diz para fazer algo errado, você não deve obedecê-lo. Mas isso não anula que você deve honrá-lo. Em que sentido? Você tem que respeitá-lo. E respeitar não necessariamente vai significar obedecer. Quando essa obediência, e só neste momento, quando essa obediência for contrária ao ensinado na palavra, for contrário à obediência ao próprio Deus. Mas nós precisamos ter respeito pelos nossos pais. Não podemos ser aqueles filhos que falam com arrogância com os pais, apontando o dedo na cara, dando resposta grossa. Nós precisamos falar com os nossos pais com respeito, com amor, como nossos superiores. Mesmo quando eles não são pais sábios, ainda precisamos agir com respeito e honrá-los. E filhos, eu pergunto então para vocês estão obedecendo aos seus pais? Claro, essa pergunta vai ser muito mais forte para crianças, adolescentes, para jovens, mas também adultos. Vocês têm honrado seus pais ou não? Honrem seus pais, é o que as Escrituras dizem. Respeitem seus pais. Agora, como nós fazemos isso? Nós honramos aos nossos pais amando a eles. E amar não é simplesmente uma questão de nutrir um sentimento positivo, idealmente deve estar também presente. Mas amar é algo que nós fazemos ao servir. Nós, como cristãos que fomos alvos de uma graça que nós nem de longe merecíamos, deveríamos manifestar essa graça na vida dos nossos pais, quando eles não são bons pais, mas nós mesmo assim amamos cada um deles, servindo, mesmo que eles não mereçam em algum sentido. Assim nós testemunhamos do Evangelho que nos salvou. É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que o Senhor nos capacita e que nós devemos fazer para replicar o Evangelho que nos salvou. Honrem e amem seus pais, mesmo que eles sejam difíceis. Nós temos que fazer isso. Nós honramos nossos pais cuidando deles. Filhos não foram criados para abandonar os seus pais. Filhos devem cuidar de seus pais. Pais cuidam dos seus filhos enquanto eles são pequenos, mas também para que um dia, quando eles precisarem, os filhos cuidem deles. Filhos, lembrem, é dever de vocês cuidar de seus pais. Mesmo quando eles não são os melhores dos pais, mesmo quando eles falharam em cuidar de vocês como eles deveriam, vocês, como cristãos, são chamados a agir com graça nesses casos, cuidando deles, mesmo quando eles não fizeram. O Senhor é que nos capacita a fazer isso. Nós devemos honrar nossos pais respeitando. Não somos iguais aos nossos pais. Não devemos falar com os nossos pais de igual para igual. É senhor e senhora. É respeito. É aquela coisa, mesmo quando eles estão errados e precisamos corrigi-los, nós ainda temos que falar no tom de respeito. Não é você está errado. O Senhor não está agindo da melhor maneira aqui. É com calma, é com amor. É assim que nós somos chamados a honrar. E eu sei que isso desafia muitos de nós aqui. Isso me desafia. Mas as Escrituras são assim, elas nos desafiam a deixarmos de ser quem nós somos para agirmos como Deus quer que hajamos, replicando a graça de Cristo, o amor de Cristo. E honramos os nossos pais orando por eles. Você tem orado por seus pais? Se seus pais são bons, foram bons pais, você ora por eles agradecendo a Deus por Deus ter dado pais bons para você? Você ora por eles pedindo que Deus cuide deles? E se seus pais não foram bons pais, até hoje talvez não sejam boas pessoas, não foram nem sequer convertidos, você tem orado pedindo para que o Senhor tenha misericórdia, assim como Ele teve de você, que também é pecador, e que Ele converta seus pais, que Ele salve seus pais, que Ele tenha misericórdia dos seus pais? Ore por seus pais, porque você é chamado a honrá-los.
É claro que existe uma diferença entre como crianças, adolescentes, jovens que ainda moram com os seus pais devem honrar os pais em comparação com adultos que já estão em uma outra família, que já constituíram sua própria família. A principal diferença nisso se diz respeito à obediência. Quando você se casa, constitui uma nova família, você deixa pai e mãe no sentido. Foi o que nós vimos semana passada, inclusive, lembram? Nós não devemos mais, não precisamos mais obedecer aos nossos pais como devíamos obedecer enquanto debaixo de suas casas, enquanto não havíamos formado uma família. Mas mesmo assim, vale a pena ouvi-los, vale a pena considerar os conselhos deles, olhar para as Escrituras, ver se estão corretos. Mas quando saímos da casa deles, eles não mandam mais em nós. Pais não devem se meter no casamento de seus filhos, eles não são mais autoridade nesse sentido sobre seus filhos, se eles já estão casados, se eles constituíram uma família. Mas eles podem aconselhar em amor. E os filhos fazem bem em tentar ouvi-los. Mas quando eles deixam de agir em conformidade com a união que deveriam ter, para obedecer o que os pais dizem, mesmo quando isso é contrário à união que eles têm, eles estão trocando a autoridade, porque pessoas que se casaram, constituíram uma nova família, deixaram seus pais, não abandonaram, ainda devem cuidar, se relacionar, amar, servir, mas eles agora não estão mais debaixo da obediência. Em contrapartida, crianças, adolescentes, jovens, não importa se vocês são maiores do que seus pais, como eu já era maior do que a minha mãe com 11, 12 anos. Não importa, vocês ainda devem abaixar a cabeça e obedecer. Filhos devem obediência praticamente absoluta a seus pais, com exceção, é claro, de quando eles estão falando algo que é contrário ao que as Escrituras dizem, porque aí os filhos têm que obedecer a Deus antes de aos pais. Mas nos outros casos, eles precisam obedecer, eles precisam ouvir seus pais. E esse é o papel que nós, como pais, inclusive, devemos ensinar aos nossos filhos. Esse tipo de obediência. É assim que os filhos honram aos pais. E agora, meus irmãos, depois de termos entendido que filhos devem se submeter aos pais por meio do honrá-los e obedecer a eles, agora vamos entender a parte que também desafia boa parte aqui, a maioria aqui, creio eu, que é como os pais devem se submeter aos seus filhos. E se você ainda não é pai, isso também fala ao seu coração, porque provavelmente é seu desejo de que um dia você seja pai. Ou mesmo que você não seja, ainda tem coisas para você aprender. Você vê, por exemplo, o relacionamento que você tem com um pai, o Pai eterno, nosso Senhor, como ele deve ser marcado, como você deve ser cuidado e como o Senhor cuida de você. A Bíblia sempre fala a todos nós, e agora vamos então entender que pais devem se submeter a seus filhos, os criando na disciplina e correção do Senhor. Por mais que pareça estranho para alguns de nós, pais também devem se submeter a seus filhos. É uma mútua submissão. Paulo mostra aqui que todos os relacionamentos têm que ter um grau em que nós nos submetemos e vemos as outras pessoas se submeterem a nós. E o relacionamento entre pais e filhos não é diferente. Pais também devem se submeter a seus filhos. Como? Não priorizando a sua vontade, mas priorizando o seu dever de, como pais, os criarem e criarem na disciplina e na correção do Senhor. É assim que os pais devem agir. Essa submissão, ela não anula, é claro, a existência de uma hierarquia dentro do relacionamento. Nós vemos que os pais estão como autoridade sobre os filhos. Mas ainda assim, ainda que os pais sejam autoridade sobre os filhos não autoridade sobre os pais, ainda assim os pais precisam se submeter aos filhos, tendo cuidado de criá-los na disciplina e na correção do Senhor. E isso também pode ser visto, como nós ouvimos semana passada, no relacionamento entre homem e mulher, no casamento. Também há essa mútua submissão. Mas, além de ir contra o senso comum ao mostrar que os pais devem se submeter aos filhos, esse texto também vai contra a ideia tão frequentemente pregada de que quem deve criar os filhos são as mães. Não é assim que acontece na maior parte dos relacionamentos, infelizmente?
As pessoas acham que as mães é que devem criar os filhos, pais devem só trabalhar. Esse é um equívoco, é um erro. É um erro não só porque os dois devem agir, mas é um erro até mesmo de saber quem é o principal nesse dever. Você sabia que o principal responsável por criar os filhos não é a mãe, mas é o pai? É o que as Escrituras nos dizem aqui. A palavra pai aqui, no versículo 4 desse texto, não é a palavra para pais, homens e mulheres. É a palavra para simplesmente pais homens. Os pais, os homens, que devem criar os seus filhos, não provocando os seus filhos à ira, mas tratando de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E isso é interessante, porque na hora de falar do respeito, eles vão ensinar, a Escritura ensina, que os filhos devem respeitar a ambos e honrar a ambos. Mas na hora de criar, é enfatizado o papel do homem, do pai. Ele é o principal responsável por criar seus filhos, por ensinar e corrigir seus filhos. Homens, vamos ouvir, vamos acordar para isso. Nós somos os principais responsáveis pela criação dos nossos filhos. Não é o que a mídia diz, não é o que a cultura ensina, pelo que as Escrituras nos dizem. O principal responsável de criar os filhos são os homens, são os pais. É eles que a Escritura chama aqui a exercerem o seu dever. Então, quando nós, homens, deixamos a criação dos filhos só na mão das mães, estamos agindo completamente errado. Tanto porque estamos nos ausentando de ambos, como um só corpo, agirmos para que essa missão seja bem-sucedida, como também porque estamos esquecendo que existe sim um que é o principal nessa responsabilidade, mas ele não é a mãe, é o pai. Só que as mães, como auxiliadoras, também não ficam a par disso, né? Não ficam separadas disso, a parte disso. Elas também vão cuidar, elas também vão ajudar. Elas são auxiliadoras, elas estão submissas aos homens, estão na submissão, numa missão dentro da missão. Portanto, se é a missão dos homens criar os seus filhos, a mulher, como auxiliadora e submissa, parte dessa missão, vai fazer de tudo para ajudar seu marido a conseguir alcançar sucesso na sua missão, a criar os seus filhos para a glória de Deus, a criar os seus filhos no temor do Senhor. A mulher, como auxiliadora, vai ser fundamental para que essa criação seja bem feita. Não é porque é dever principal do homem criar os seus filhos que ele não pode contar com a ajuda da mulher como sua auxiliadora e como uma extensão dele nessa criação. E isso vai acontecer em diferentes configurações. Muitas vezes vai acontecer de uma maneira que a mulher vai acabar sendo aquela que passa mais tempo com os seus filhos. E isso não anula que ainda assim o homem é o principal responsável. Mas o que não pode acontecer é a mulher ser aquela que passa mais tempo com os filhos, enquanto o pai é totalmente desligado do que acontece com eles. O pai tem que estar sempre ativo, sendo intencional em saber o que é que está acontecendo com seu filho, como ele está sendo criado, contribuindo nas decisões para isso. Não só em resposta ao que a mulher pergunta, mas sendo ativo em agir, estudar para saber criar melhor seus filhos, pensar em como ajudar nisso, em como fazer uma boa criação. E então ele delega, sim, muitas coisas para sua esposa nessa criação. Mas ao delegar, ele não está se isentando, ele não pode se isentar. Ele vai ser o líder naquela criação e a mulher vai ser sua auxiliadora. Mas no final do dia, se o filho desobedecer, a responsabilidade dessa desobediência é, acima de tudo, do pai. Ele é que tem que prestar contas a Deus por causa dos seus filhos. Pais, assumam o seu papel, a sua responsabilidade. Criem seus filhos para a glória de Deus. Mulheres, assumam o seu papel de auxiliadora. Sejam bênção nessa criação. Hajam. Inclusive, sejam auxiliadoras, ajudando os seus maridos a saber se tornarem pais melhores. Porque, infelizmente, a cultura nos ensinou tanto uma inversão de valores que os homens crescem e assumem um papel
paterno sem saber tão bem como fazer isso, como as mulheres sabem. Porque elas já foram criadas, na maioria das vezes, como se elas fossem as principais responsáveis. Então, como auxiliadoras, vocês também podem auxiliar os seus maridos, os ajudando a entender como eles podem assumir esse papel principal de forma prática e serem os principais responsáveis na criação dos filhos. É assim que nós precisamos entender. Mas aqui também vale a gente destacar que, se é um erro quando o pai deixa de assumir o seu papel de principal responsável pela criação dos filhos, delegando isso à mãe, pior ainda é quando o pai e a mãe falham juntos nisso, delegando a criação dos seus filhos para a escola, para as mídias, para a cultura, para amigos. Quando os pais delegam sem se preocupar de supervisionar. Quando os pais deixam seus filhos o dia inteiro na escola sem se preocupar de saber o que é que eles estão sabendo, o que é que eles estão aprendendo, como eles estão sendo moldados. O papel de moldar os filhos é dos pais, não é da escola, não é do Estado, não é da cultura. E se você deixar que eles assumam esses papéis, você estará sendo irresponsável, você estará deixando de cumprir o dever que Deus colocou sobre você, pai e mãe, de criar os seus filhos. Isso não significa, eu não estou dizendo aqui, que você não pode colocar seus filhos na escola, que seus filhos nunca podem consumir algo da cultura, uma série, um filme, mas que você tem que ser sempre atento, intencional, em definir como ele vai ser criado, mesmo quando você delega, e está sempre supervisionando como outros estão ajudando você nessa criação. Não deixe que seus filhos façam as coisas sem sua supervisão. Não deixem que seus filhos sejam moldados pela sociedade, porque ela é deturpada. Seus filhos vão se perder se vocês, como cristãos, não assumirem os seus deveres e forem atentos, intencionais, dedicados em criar seus filhos para a glória de Deus. A educação dos filhos é responsabilidade dos pais. Eles que devem educá-los, ensiná-los, ajudá-los a andar nos caminhos do Senhor. Mas quando eles simplesmente confiam seus filhos a escolas, quando eles simplesmente deixam que seus filhos passem horas e horas com outras pessoas, enquanto passam pequenos momentos no dia com eles estão sendo irresponsáveis na criação. E não é de estranhar que tantos filhos tenham se perdido por aí. Não é de se estranhar que tantos filhos de crentes não sejam crentes. Porque, é claro, é Deus que converte. É claro que que quem vai ser realmente efetivo em converter é o Senhor. Mas nós temos a nossa responsabilidade. E quando, como pais, simplesmente deixamos que a escola, a cultura, crie e molde os nossos filhos, estamos falhando nisso. E nós vamos colher frutos amargos, a não ser que Deus seja ainda mais gracioso conosco. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos estar atentos. Pais precisam criar seus filhos. E essa criação não pode ser feita de qualquer jeito. Não pode ser feita no automático. Paulo, inclusive, também ensina que essa criação tem que ser feita com amor, com cuidado. Tendo cuidado de não levar os nossos filhos à ira. É o que Paulo está falando aqui no versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira. Pais também devem tomar cuidado para, ao invés de criar os seus filhos, mostrando a eles o amor, serem carrascos tiranos em sua autoridade, ao invés de saberem liderar e ser autoridade pelo amor e pela confiança, e assim levarem seus filhos à ira, ao ódio, ao não respeitá-los por ter uma verdadeira raiva pelo que eles fazem. É claro que isso não significa um momento de ira. Toda criança é pecadora. Ela também vai se irar de maneira injusta, mesmo quando você estiver agindo da maneira que você tem que agir. Mas o que você não pode é dar uma criação para os seus filhos em que você não se importa com o que eles pensam de você, que você não busca demonstrar carinho e amor, mas você é só também um tirano. Você nem pode ser o pai omisso, que é o pai legal, que deixa o filho fazer tudo o que quer, mas também não pode ser o pai tirano, que não se importa com o que seu filho
quer, que não ouve seu filho, que não explica ao seu filho o porquê que você faz as coisas, mas diz, é porque eu mando e pronto. Nós precisamos estar atentos a essas duas coisas. Pais precisam ser ativos na educação de seus filhos. E mesmo quando em algum grau eles estão delegando essa criação, eles precisam ser ativos nisso, tendo cuidado também de não levar os filhos à ira. E como é que nós podemos levar os nossos filhos à ira? Paulo está falando aqui como se os pais que ele está se dirigindo estivessem fazendo isso. Como aqueles pais faziam isso? Da mesma forma que hoje nós podemos fazer. Quer ver alguns exemplos? Quando nós, como pais, queremos mandar em filhos que já deixaram o nosso lar, que já se casaram, pais que se metem demais no casamento de seus filhos. Quando nós, como pais, queremos corrigir os nossos filhos no menor dos erros, como se todos tivessem a mesma gravidade, sem sermos proporcionais na disciplina e sem ensinarmos o porquê daquela disciplina. Se nós não ensinarmos, não haverá maneira deles entenderem o porquê estão sendo disciplinados e como viver da maneira correta para não serem disciplinados. Pais podem fazer isso também pelo favoritismo de um filho perante o outro. Quando eles fazem de uma forma clara a escolha de um filho em detrimento do outro. Pais podem fazer isso quando eles usam palavras que magoam, ao invés de usar palavras firmes que corrijam, mas em amor. São muitas as maneiras que os pais podem levar seus filhos à ira. Mas nós precisamos tomar cuidado para não fazer isso, porque isso desagrada o Senhor, porque isso não está de acordo com a vontade do nosso Deus. E como é que nós não levamos nossos filhos à ira? É então deixando eles fazerem tudo o que querem? É dando a eles tudo o que eles pedirem? É nunca corrigindo seus erros? Não. Segundo o texto, nós temos como criar os nossos filhos na disciplina e na correção do Senhor, enquanto não os levamos à ira. O texto diz que essas duas coisas podem coexistir. O Senhor Deus diz que essas duas coisas podem coexistir. E nós precisamos, inclusive, tomar cuidado para não levarmos os nossos filhos à ira, por não demonstrarmos amor, falhando em nosso dever de corrigi-los. Disciplina e correção são coisas que abençoam os nossos filhos. Disciplina é a orientação e correção para levar os nossos filhos a andar em caminhos abençoados. Essa é a mesma palavra usada em Hebreus 12 para falar que Deus corrige a seus filhos. Nós somos chamados a disciplinar como Deus nos disciplina e Deus nos corrige. Disciplina é uma bênção de Deus, é demonstrar um amor paternal. É quando nós falhamos em disciplinar, deixamos de disciplinar, que nós não estamos demonstrando esse amor. Mais do que uma questão de corrigir erros éticos também, nós precisamos estar atentos que a disciplina deve ser feita no temor do Senhor. O que é que significa isso? Como é que devemos disciplinar os nossos filhos no temor do Senhor? É quando não estamos preocupados apenas em disciplinar os erros éticos deles, para que eles sejam pessoas educadas, pessoas bem elogiadas pela sociedade, pessoas que fazem coisas moralmente corretas, mas não nos preocupamos em corrigir os seus pecados, que na verdade demonstram que eles ainda não estão convertidos ao Senhor. Falhamos quando não disciplinamos isso. Esse é o maior pecado que precisamos corrigir dos nossos filhos. Lutar para fazer nossa parte e corrigir. É a incredulidade. É isso que nós temos que lutar para corrigir. É isso que significa ensinar e admoestar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Devemos priorizar acima de tudo, levar os nossos filhos a viver de acordo com a vontade de Deus, a conhecer ao Senhor e amar o Senhor. Criar os filhos na admoestação do Senhor é avisá-los sobre os perigos de caminhos errados que levam para longe de Deus e rumo à destruição. É aconselhá-los a seguir a vontade de Deus e não a sua própria vontade, não o seu próprio coração, não os seus próprios prazeres, como o mundo tem ensinado os nossos filhos a fazer. Nós temos que moldar a vontade, porque o que importa não é fazermos aquilo que queremos. Nós não devemos agir pensando, mas você tem que fazer o que você quer. Você tem que fazer o que Deus quer.
E se você não quer o que Deus quer, faça o que Ele quer e peça a Ele para moldar a sua vontade para querer fazer o mesmo. Você tem que fazer assim. E também tem que ensinar seus filhos a fazer o mesmo. Isso é criar os filhos na admoestação do Senhor. Ou seja, tanto a submissão dos filhos aos pais, como dos pais aos filhos, no final das contas, é submissão ao Senhor. Porque todos devem fazer o que fazem, na busca por se submeter à vontade do Senhor e cumpri-la no dia a dia. É isso que os pais devem fazer, ensinar seus filhos a obedecer o Senhor, a fazer a vontade de Cristo, a andar em conformidade com ela. Esse é o mais importante dos ensinamentos que os pais têm para dar aos filhos. Não é fazê-los bons profissionais, bons estudantes, boas pessoas diante de uma sociedade que nem sabe o que é certo e errado. A coisa mais importante é ensinar seus filhos a amar o Senhor e obedecer o Senhor. Esse é o caminho, essa é a coisa mais importante que nós temos que fazer. E qual é o elemento essencial para isso? É a disciplina. É a disciplina no Senhor. Esse é o caminho para conseguirmos ajudar os nossos filhos a temer ao Senhor, a obedecer ao Senhor. Jó 5,17 diz assim: bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Provérbios 3, versículos 11 a 12 diz: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende ao filho a quem quer bem. E Hebreus 12 é o texto mais enfático em falar de como a disciplina é uma bênção de Deus e uma demonstração de amor. Olha o que Hebreus 12, versículos 5 a 11 diz: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ela, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual filho há a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será então que não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha quantos ensinamentos nós temos aqui sobre a importância da disciplina e o seu valor. Deus, como um pai que se importa com os seus filhos, Ele os disciplina. E é assim que Ele demonstra que se importa com eles, que os ama. É a ausência dessa disciplina que demonstra a falta de amor. É isso que o texto está dizendo. Quando nós passamos a mão na cabeça dos nossos filhos quando eles estão errados, é que nós estamos falhando em amá-los como deveríamos. Nós temos que disciplinar como Deus disciplina. É isso que nós vemos as Escrituras nos ensinar. E se Deus, sendo aquele que é todo sábio e todo amoroso, disciplina seus filhos para demonstrar que os ama, como nós, que deveríamos ser imitadores desse Deus, vamos fazer diferentes? Será que não é muita arrogância quando dizemos sim à lei da palmada e achamos que não devemos disciplinar os nossos filhos? Será que não é muita arrogância quando achamos que não podemos mais corrigir e disciplinar os nossos filhos, porque isso os deixa tristes, segundo a psicologia descobriu? Quem é a psicologia comparada ao que as Escrituras dizem? Deus disse para fazer. Como você vai ouvir pessoas que na sua arrogância acham que sabem mais do que Ele e querem dizer o contrário?
Disciplina, na hora que é feita, parece que realmente não é motivo de alegria, mas de tristeza. Deus já falou. Mas depois ela produz fruto. Em compensação, essa geração psicologizada que busca autoajuda, que pensa que, não, mas a gente não pode dizer não aos filhos, senão eles vão crescer traumatizados, tem criado crianças, homens e mulheres fracos, de cristal, que não sabem lidar com as dores e dificuldades do mundo, e que vivem com depressão, com ansiedade, tomando remédio controlado, porque não aprenderam, sendo disciplinados pelos pais, a enfrentarem as dificuldades do mundo, a serem firmes, a saberem ouvir não. Olha o que a falha no dever dos pais de disciplinar tem feito com a nossa sociedade. Pessoas que não sabem agir como adultos em seus papéis, pessoas que priorizam seus lazeres e prazeres ao invés de serem trabalhadores dedicados, pais, mães dedicados que cuidam dos filhos, que priorizam os filhos ao invés da sua própria vontade. Isso é tudo fruto da arrogância do homem, que acha que descobriu a partir de estudos psicológicos que tem uma melhor maneira de criar os filhos do que a que Deus ensina na sua palavra, do que a maneira que Deus, como Pai perfeito, cria seus filhos, disciplinando e corrigindo os seus filhos. Olha quanto erro. E isso é fruto da arrogância. Como Hebreus 12 diz, no momento inicial parece que a disciplina é fruto, traz tristeza e não alegria. Sim, os filhos choram, os filhos se entristecem no momento da disciplina. Mas quando fazemos isso, estamos tendo um momento de dor para muitos momentos de alegria. É como um procedimento cirúrgico. Ninguém se anima para fazer. Dói. Ninguém quer. Mas quando é feito da maneira correta, é uma dor de momento para um alívio de longos anos. Assim é a disciplina. É assim que nós devemos olhar para ela. Então, pais, cuidado para não deixar de disciplinar seus filhos, achando que vão magoá-los. Deus ensinou que o amor verdadeiro manifesta-se através da correção, que se importa, acima de tudo, que os filhos andem nos caminhos do Senhor. Pais, disciplinem seus filhos por amor a eles e por amor maior ainda a Deus e a sua santidade. Disciplinem seus filhos para que eles não vivam pecando e desobedecendo a Deus, mas ao invés disso, conheçam e amem a Ele. E eu quero fazer uma advertência bem séria aqui. Pais, a coisa mais importante que vocês podem fazer por seus filhos é amar a Deus mais do que vocês amam a eles, e ensinar a eles a fazer o mesmo. Cuidado, pais, para não amarem seus filhos mais do que vocês amam a Deus, se preocupando mais com a satisfação dos seus filhos do que a satisfação de Deus, mais com como seus filhos vão pensar diante das suas ações, do que em como Deus vai pensar diante das suas ações. Tomem cuidado para não ficarem, mas o bichinho, coitadinho, ele não sabe o que está fazendo, coitado dele. Afirmações como essas, que parecem que você se importa mais com o que seu filho está pensando do que com o que Deus pensa, e que você acha que tem uma sabedoria e uma maneira de criar seu filho melhor do que a que Deus tem para nos dar. Tomem cuidado para não amar mais aos seus filhos do que a Deus. E da boca para fora é muito fácil a gente dizer, não, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu creio que se eu sair fazendo essa pergunta para a maioria aqui, a maioria vai dizer isso. Mas e na prática, o que é que suas ações têm dito? Será que você ama Deus mais do que todas as coisas mesmo? E mais do que seus filhos? Será? Será que você é capaz, pai, de amar Deus mais do que a seus filhos? Será que suas ações não dizem que vocês se preocupam mais com o que seus filhos estão sentindo
e por isso deixam de confrontá-los em seus pecados e corrigi-los de acordo com a palavra de Deus? Deixa eu fazer uma pergunta difícil para vocês. Vocês seriam capazes de amar a Deus, mesmo que Ele condenasse agora o filho de vocês? Iam continuar amando a Deus, sabendo que o filho de vocês está sendo condenado e sofrendo justamente por causa dos seus pecados? Ou será que, na verdade, vocês não iam nem concordar que é justo? Vocês ainda iriam achar que Deus é justo se Ele condenasse o filho de vocês por causa dos pecados deles? Essa é uma pergunta difícil. Mas sabe o que é interessante? Eu não vejo a maior parte dos pais aqui tendo dificuldade de continuar a amar seus filhos se eles ofendem a Deus. Mas eu vejo que grande parte dos pais teriam dificuldade de continuar a amar a Deus se Deus tomasse seus filhos. Isso só mostra quem você valoriza mais. E o primeiro caminho que eu quero trazer aqui é esse: reconheça, você não ama a Deus mais do que todas as coisas. É o objetivo que você tem que trazer para a sua vida de amar, mas não, você não ama. E muito facilmente nós podemos amar nossos filhos mais do que a Deus. Só que temos que ter muito cuidado com isso. Isso não é, inclusive, nem mesmo o melhor exemplo que nós damos para eles. Eles têm que amar a Deus mais do que todas as coisas, mas nós primeiro precisamos fazer isso. Quando seus filhos demonstram fruto de conversão, glorifiquem ao Senhor. Louvem ao Senhor, porque Ele resgatou o filho de vocês. Isso é a coisa mais importante que Ele poderia fazer pelo filho de vocês. Louvem a Deus. Mas também eu quero fazer um desafio a você. Você é capaz de olhar para o seu filho e julgá-lo segundo o padrão das Escrituras e dizer: infelizmente, com muita dor eu tenho que admitir, meu filho não é convertido? Você é capaz de dizer: meu filho não é convertido ao Senhor, meu filho merece a condenação, meu filho não está salvo se ele morrer agora? Você tem coragem de dizer isso? Nossos filhos muitas vezes demonstram que estão doentes. Você tem coragem de dizer para si mesmo e reconhecer isso? Ou você é daqueles que diz: não, meu filho com certeza crê em Deus. Não, é claro, ele não está lendo a Bíblia como deveria, ele não está orando como deveria, mas assim, não veio para a igreja direito, mas ele crê em Deus. É só porque é a fase, aquela fase é difícil. Ou você é capaz de olhar para o que as Escrituras dizem ser um cristão e dizer: isso não é a ação de um cristão. Porque um cristão, ainda que em maior ou menor grau, ele naturalmente ama ler a palavra, ama orar ao Senhor, ama louvar ao Senhor, ama estar na casa do Senhor. Ele se interessa por saber mais quem é Deus e viver de acordo com a vontade dele. Você é capaz então de olhar para seu filho que não está fazendo essas coisas e dizer: ele ainda não é convertido? Ou você engana a si mesmo e engana ele, dizendo: não, mas Deus vai ter pena de você. Você que tem um filho que não está nos caminhos do Senhor, tem um filho, infelizmente, que está doente. Mas o primeiro passo para ajudar seu filho a ser curado é reconhecer a doença. Só então você será capaz de batalhar para vencer essa doença junto com ele. Se você reconhecesse que seu filho está doente, de uma doença terminal, o que é que você faria, pai? O que é que você faria, mãe? Provavelmente você deixaria seu trabalho, se possível, para poder se focar somente em dar atenção a seu filho, ajudá-lo em suas dores, ajudá-lo a lutar contra aquela doença e a vencer, certo? E se você reconhece hoje que seu filho não é crente, que seu filho não é salvo, o que é que você tem feito? O que é que você fará? Você é capaz de colocar como prioridade total o focar a sua vida em se capacitar para ajudar o seu filho a vencer a incredulidade? Essa que é a doença mais séria de todas. Por que você seria capaz de fazer tudo para ajudar seu filho a vencer uma doença que tem frutos pontuais no tempo, mas não uma doença que tem frutos eternos de condenação? O que você tem feito para se
especializar e se capacitar para vencer a doença da incredulidade do seu filho. Não, é claro que eu não estou dizendo aqui que um cristão é sempre perfeito. Não estou dizendo que se seu filho ele não lê a Bíblia como deveria, automaticamente ele não é um cristão. Mas existem frutos, você precisa analisar. Você é capaz de olhar para os seus filhos segundo o padrão das Escrituras e reconhecer se ele é cristão ou não? E se ele não for, lutar para ajudá-lo a andar nos caminhos do Senhor? Se seus filhos não têm vivido no caminho do Senhor, a primeira coisa é você reconhecer isso e ajudá-lo a reconhecer isso também. Não engane seu filho fazendo parecer que ele é salvo, se você vê pelas obras dele que ele não conheceu a Cristo e ele não é salvo. Você não está fazendo bem. É como se seu filho tivesse câncer e você estivesse dizendo para ele: tá tudo bem, pode continuar vivendo da maneira que você quer viver. Não vamos fazer tratamento nenhum, não há nada para se preocupar. Essa não seria uma atitude amorosa. O que eu vejo é que a maioria dos pais não tem coragem de reconhecer isso. Pai, se seus filhos têm vivido dessa maneira, parem tudo e sejam os maiores evangelistas. Se capacitem para pregar para os seus filhos. Se capacitem para conhecer o Evangelho, conhecer a palavra, vocês mesmos se aproximarem de Deus, amarem a Deus, conhecerem a Deus, viverem uma vida de meditação na palavra, de oração, de louvor, de comunhão, para que então vocês ajudem seus filhos a fazer o mesmo. E ajudem com empenho. Sejam evangelistas e sejam evangelistas ferrenhos. Vocês precisam ajudar seus filhos nessa luta. Se capacitem ao máximo para isso. Se capacitem para conseguir ajudar a tratar os seus filhos. Eu sei de vários casos de mães e pais que aprenderam tanto sobre a doença dos seus filhos porque queriam ajudá-los. Mas eu não vejo tantos casos assim de mães e pais que aprendem sobre a incredulidade dos filhos, aprendem sobre o que as Escrituras ensinam, que é o remédio para vencer essa incredulidade, e estão ali fazendo questão de ajudar seus filhos a tomar os remédios na hora certa, a fazer as coisas na hora certa. Aprendam estratégias de falar do Evangelho para eles da melhor maneira. Não esperem que um pastor ou pregador tal faça. Vocês têm que fazer. Sim, contem também com os médicos, contem também com os pastores, contem com outras pessoas, mas vocês façam o que precisam. É nosso dever como pais fazer isso. Querem fazer parte da obra de Deus para salvar os filhos de vocês? Se capacitem, orem, lutem com todas as forças, ajam dessa maneira. Sim, Deus é que converte, mas Ele nos usa como instrumentos para isso. E nós podemos, então, lutar para sermos os melhores instrumentos para essa obra. Vivam para ensinar seus filhos a amar ao Senhor e viver de acordo com a vontade dEle. E cuidado com aquela ideia pecaminosa de ter medo de violentar a vontade dos seus filhos. Ela nos engana. Sim, temos que analisar certas coisas em caso a caso, mas temos que tomar muito cuidado com aquela ideia de: não, eu não vou obrigar meu filho a ler a Bíblia, eu não vou obrigar meu filho a ir para a igreja, porque eu não quero violentar a vontade dele. Deixa eu te perguntar, quando teu filho acorda e não quer ir para a escola? Quando teu filho acorda e não quer ir para a universidade? Quando teu filho é adulto, está na tua casa e mesmo assim não quer trabalhar? Você diz: tudo bem, continue dormindo, faça o que quer? Ou você diz: acorda, vai lutar, vai trabalhar, vai fazer o que importa? Enquanto está debaixo da minha casa, vai fazer o que eu mando? Você diz isso. Por que então, quando é sobre o destino eterno dele, você deixa na mão dele? Isso será que não mostra para ele, inclusive, que você valoriza mais o sucesso acadêmico e profissional dele do que a vida espiritual dele? O que será que isso mostra? Não deixe que essa mentira do violentar a liberdade permaneça. Crie seus filhos, discipline seus filhos, corrija seus filhos nos caminhos do Senhor, fazendo com que eles venham para a igreja, fazendo com que eles tenham a meditação na palavra, que eles conversem com vocês sobre a palavra. Sejam ativos nisso. Quantos pais, quando os filhos não querem estudar, vão lá e carregam eles pela mão e dizem: vamos, você vai estudar, eu vou ajudar você, mas você vai estudar. Agora, quando o filho não quer ir para a igreja, diz: tudo bem. Quando o filho não quer ler a Bíblia, diz: tudo bem.
Vou esperar Deus agir. Espera Deus agir também quando Ele não quiser ir para a escola, ir para a universidade, para o trabalho. Não é assim. Deus é soberano, mas você é responsável. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser um evangelista, tem que ser o principal pregador para o seu filho, o principal exemplo para o seu filho. E é por isso que você tem que se capacitar. Pais, sejam firmes na educação dos seus filhos enquanto podem, porque é difícil continuarmos sendo exemplo quando eles crescem e vão para longe. E isso nos mostra que existem também graus. Nós temos que começar a fazer isso desde criança e tomar cuidado para não inverter, porque tem pais que dão muita liberdade para a criança e pouca para o adolescente, quando deveria ser o contrário. Muita liberdade para o adolescente porque foi criado com pouca liberdade enquanto criança nos caminhos do Senhor e agora você confia que ele vai ter sabedoria para tomar boas decisões na adolescência. Agora, pais, disciplinem então seus filhos desde cedo. Não deu, já passou, não significa que está tudo perdido. Você ainda pode fazer. Continuem. Disciplinem enquanto ainda podem. Perdeu tempo? Ok. Mas não necessariamente você perdeu seu filho. Haja enquanto pode. Use da sua autoridade enquanto você a tem. E pregue a seu filho, ensine seu filho, traga seu filho para a igreja, ensine seu filho a orar, ensine seu filho a amar ao Senhor e priorizar isso. Se o seu filho tem que faltar alguma coisa, falte à escola, falte ao trabalho, não falte à igreja. Se seu filho tem que perder alguma coisa, que seja o passeio com um amigo, que seja a série que ele gosta, mas não o tempo de ler a Bíblia. Não o culto doméstico. Agora também não seja um hipócrita. Não seja como um pai que diz, filho, você tem que estudar muito, ler muito, e você mesmo nunca lê, você mesmo nunca faz. Você precisa ser o exemplo do seu filho. Como ele vai ver Cristo se ele não está vendo nem em você? Haja e faça o que está no seu caminho, o que você pode fazer. Ensine seus filhos enquanto você pode. E faça sabendo que Deus sim está no controle. Deus é que vai capacitar. Quem converte é o Senhor, mas o Senhor se agrada de nos usar. E enquanto Ele nos usa, Ele nos capacita. Pais, façam sua parte, se capacitem, preguem, eduquem seus filhos nos caminhos do Senhor, corrijam os erros deles. Não deixem dentro das suas casas eles fazerem coisas que são pecaminosas, viverem com hábitos que são contra a palavra. Sejam firmes, digam não. Disciplinem, corrijam nos caminhos do Senhor. Façam isso também com amor. Façam isso também com paciência. Façam isso também com carinho. Mas essas coisas não anulam a firmeza. Sejam firmes, ainda que com amor. Porque seus filhos precisam ver que essas coisas não são coisas aleatórias que vocês instituíram, mas são provas de amor porque vocês entendem que isso é para o bem deles. E aqui eu também quero dar um conselho para aqueles que infelizmente perderam o momento inicial de criar seus filhos nos caminhos do Senhor. Façam isso agora, a partir de hoje, mas tomem cuidado na transição. Não mudem todos os hábitos de seus filhos de uma hora para outra. Vocês não vão conseguir fazer isso de uma hora para outra. Priorizem as batalhas, foquem no que é mais importante. Antes, conversem com os filhos de vocês. Mostrem a eles quais são as prioridades, as mudanças que vão acontecer, por que vão acontecer, e faça essa transição aos poucos. Então eu quero dar aqui conselhos práticos, pontuais, para que os pais possam fazer isso. Primeira coisa, você mesmo, busque mais o Senhor. Ame mais o Senhor, conheça mais o Senhor, se pareça mais com Deus. Leia mais a Bíblia, ore mais, medite mais na palavra, tenha mais momentos de comunhão na igreja, seja alguém que vive de acordo com as Escrituras. Acima de tudo, por amor a Deus, porque é isso que você deve a Deus, mas também por amor a seus filhos, para que você seja exemplo para eles. Façam isso. Além disso, segundo, ensinem seus filhos nos caminhos que devem andar. E sejam firmes e dedicados nisso, vendo a incredulidade como o maior problema deles. Lutem para vencê-la. Como é que vocês fazem isso? Instituam para eles um tempo de ler a Bíblia sozinhos. E os ajudem a lê-la de uma maneira que eles entendam. Conversem com eles depois sobre o que eles leram. Façam com que a Bíblia faça sentido na vida deles. Mostrem como ela é magnífica. Façam também o culto doméstico com eles. Comecem a ter um momento de
diariamente ou várias vezes na semana, não só uma vez na semana, você ter um momento de orar com seu filho, ler a Bíblia com seu filho, ensinar a ele a palavra. Quer uma sugestão de uma estrutura para culto doméstico? Que você comece lendo a Bíblia, uma passagem pequena, e explique para eles o que significa. Você está no começo, ainda não sabe muito bem como fazer isso? Pegue um catecismo, um devocional já escrito, leia ali, que você já tem o que a Bíblia diz, e um comentário, e depois conversem sobre isso. Tenha um momento de oração pela família de vocês. Pergunte a seus filhos quais são os motivos pelos quais eles querem que você ore. Ore com eles. Cante uma música louvando ao Senhor. Ore terminando aquilo. Pronto, está aí um culto doméstico. Quer recomendação de livros? Pode vir conversar comigo depois, eu vou recomendar com alegria. E tragam seus filhos para a igreja enquanto vocês têm autoridade para fazer. Mas, ao mesmo tempo, ajudem eles a ver a igreja como algo importante, abençoador na vida deles. Sabe por que muitos filhos não gostam da igreja? Porque eles acham que eles podem ser salvos e viver fora da igreja, que a igreja não faz diferença na vida deles. Vocês precisam, é a mesma coisa de você querer levar seus filhos para um hospital, sem dizer a eles que eles estão doentes e que o hospital vai ser útil para ser bênção na vida deles. Eles não vão entender por quê. Eles querem ir para o parque, eles querem ir brincar com os amigos, querem ter tempo de comunhão. Mas se você demonstra que eles estão doentes, que eles precisam disso, eles vão entender mais como aquilo é útil. Tragam seus filhos para a igreja. E, por fim, corrijam seus filhos enquanto podem, corrigindo os erros deles, mostrando o caminho que eles devem andar. Que vocês façam essas coisas, não deixando que eles vivam em pecado. Digam não para os pecados deles. Façam isso com amor, com carinho, mas sejam firmes. E façam tudo isso, confiados nas promessas do Senhor, de que o Senhor abençoa e salva os filhos que são criados nos seus caminhos. Que o Senhor nos capacite, o Senhor irá nos conduzir. Confiem nele, se aproximem dele, busquem capacitação nele. A luta é árdua, mas o Senhor é muito mais poderoso e ele nos dará a vitória.